Item número SCP-7179. Classe de objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. Como o SCP-7179 não pode ser acessado ou testemunhado por meios não anômalos, a contenção não é necessária. Descrição: SCP-7179 refere-se a um número desconhecido de espaços extradimensionais cúbicos, medindo aproximadamente 10 km em cada aresta. Após a morte de qualquer humano, sua consciência é transportada para uma instância de SCP-7179, onde ele se remanifesta fisicamente no mesmo estado em que se encontrava após a morte, exceto em perfeita saúde. Com base em observação e experimentação limitadas, não há casos conhecidos de morte humana em que a consciência não apareça em um SCP-7179. Exceto por diferenças insignificantes entre cada uma delas, as instâncias de SCP-7179 são funcionalmente idênticas. Cada espaço é um ambiente oceânico com uma única ilha tropical no centro. O ambiente do espaço permanece a uma temperatura constante, uma temperatura que proporcione conforto adequado ao indivíduo falecido. Além disso, as instâncias de SCP-7179 nunca apresentam tempo tempestuoso ou violento, e o Sol permanece perpetuamente diretamente acima da ilha, deixando-a em eterno estado diurno. Como parece não haver vento natural em SCP-7179, também não há atividade aquática natural. Indivíduos que tentam sair de uma instância de SCP-7179 simplesmente acabam na borda oposta do mesmo espaço, com SCP-7179 atuando como um Omnilock funcional. Além disso, a passagem do tempo dentro de SCP-7179 é altamente inconsistente com a realidade base. A vida vegetal em SCP-7179 apresenta diversas espécies diferentes de frutas tropicais comestíveis. Outras frutas de espécies desconhecidas também estão presentes, análogas a substâncias como álcool, metanfetamina e cocaína. A vida animal inclui diversas variedades de pássaros tropicais, borboletas e alguns exemplos de porcos domésticos. Na costa de cada ilha, há uma casa de praia com diversas comodidades e móveis para uma vida sustentável. Cada casa abriga até 3 seres humanos com preferência sexual em relação à habitante. Esses seres aparentemente não têm vontade própria e são completamente leais ao falecido, mas, fora isso, são completamente idênticos aos humanos normais. Os ferimentos sofridos por humanos dentro de SCP-7179 curam-se normalmente, embora a morte seja impossível. Ferimentos aparentemente fatais são, portanto, recuperáveis, embora de forma bastante dolorosa. Adendo 7179.1. O Departamento de Teologia Tática conseguiu observar completamente uma instância de SCP-7179 usando o construto experimental de interface de alma inteligente, Dante.isic. O construto é de natureza memética e se funde com a consciência através da nosfera, permitindo que os dados sejam retransmitidos de volta para o mundo físico. 1. Dante.isic foi secretamente aplicado a Paul Idleston, um homem de 34 anos diagnosticado com câncer cerebral intratável. Idleston faleceu logo após a aplicação do construto, e sua consciência foi transportada para SCP-7179. Chegada: Idleston chega à sua instância de SCP-7179. Ele está parado ao lado de uma pequena casa de praia. 3 mulheres, aparentando ter cerca de 20 e poucos anos, saem da casa para cumprimentá-lo. Após se recompor e se acostumar com SCP-7179, Idleston se sente confortável e começa a se envolver em atividades prazerosas frequentes, como comer, beber, usar drogas e ter relações sexuais. 2 anos. Com o tempo, Idleston começa a beber e a consumir frutas que alteram a mente com muito mais frequência, mais do que qualquer outra atividade. 3 anos. Idleston começa a se recusar a comer por períodos consideráveis. Ele ocasionalmente tenta conversar com as mulheres da ilha, mas fica frustrado com a falta de autonomia ou individualidade delas. 5 anos. Idleston cessa completamente suas atividades anteriores, passando grande parte do tempo vagando por SCP-7179. 6 anos. Idleston entra em pânico e tenta deixar SCP-7179, construindo uma jangada com uma das árvores da ilha. Cada vez que chega à borda de SCP-7179, ele aparece do lado oposto. Após várias tentativas, Idleston entra em colapso em desespero por vários dias até recuperar a compostura e continuar suas atividades anteriores. 7 anos. Idleston utiliza a vida selvagem e vegetal da ilha para começar a se dedicar a atividades culinárias.
Ele constrói fazendas e currais básicos para criar animais. Seu estado mental melhora à medida que ele continua a desenvolver suas habilidades. 18 anos. Idleston tornou-se um especialista em culinária, tendo reproduzido pratos de memória e criado novos. Ele não dá sinais de que vai parar e começa a tentar cruzar várias plantas. 37 anos. Idleston continua seus esforços, embora comece a mostrar sinais de cansaço e tédio. 81 anos. Idleston regrediu novamente a um estado depressivo. Ele busca outras maneiras de ocupar seu tempo e, eventualmente, começa a estudar construção civil. Começa a montar ferramentas e equipamentos para a construção. 101 anos. Após muitas tentativas e erros, Idleston monta sua primeira casa. Ele continua construindo. 287 anos. Por meio da manutenção constante das árvores e de frequentes projetos de construção, Idleston consegue cobrir a ilha com estruturas rudimentares. Ele então concentra seus esforços na manutenção e modernização das estruturas até dominar sua fortificação. 416 anos. Idleston, por meio de estudo, experimentação e experiência, conseguiu fortificar completamente cada estrutura, transformando-a em moradias utilizáveis. Ele começa a expandir suas estruturas, adicionando andares e decoração extras, além de construir diversas embarcações. 850 anos. Os esforços de Idleston começam a diminuir lentamente, à medida que sua capacidade de produzir madeira e extrair recursos naturais se equilibra com a expansão da construção. Ele começa a demolir e reconstruir estruturas de novas maneiras, remodelando-as ao longo dos séculos. 2009 anos. Apesar de sua atividade frequente, Idleston apresenta sintomas cada vez piores de depressão e ansiedade, e começa a considerar seriamente o conceito de vida sem fim em SCP-7179. Seu estado mental continua a se deteriorar enquanto ele busca maneiras de manter a mente sã. 5.478 anos. Idleston começa a destruir suas estruturas sem motivo. Toda a vila é demolida após vários meses. Ele começa a reconstruir novamente. 11.902 anos. Idleston ataca as 3 mulheres, dilacerando seus corpos. Ele demonstra sintomas de estresse severo após fazer isso e tenta, sem sucesso, tirar a própria vida afogando-se. Ele continua a construir ao longo do tempo, mas intercala seus projetos com lesões corporais a si mesmo. 19.600 anos. As 3 mulheres estão completamente reunidas. Nesse ponto, Idleston já está insensível ao conceito de violência e começa a fazer experimentos corporais com elas. 124.000 anos. Idleston constrói uma estrutura rudimentar projetada para esmagá-lo até a morte sob o peso de milhares de toneladas de madeira e pedra. Ao ser ativada, ela destroça e destrói completamente seu corpo. 900.000 anos. Idleston está completamente curado. Embora a experiência pareça ter sido insuportavelmente dolorosa para ele, o estímulo lhe proporciona alívio do tédio. Ele repete o processo de diversas maneiras diferentes. 5.800.000 de anos. Idleston se queima vivo. Seu corpo é completamente reduzido a cinzas antes que o fogo se dissipe naturalmente. 16 milhões de anos. Idleston está completamente curado. Ele faz muitas tentativas autodestrutivas semelhantes contra si mesmo, mas a cada vez fica mais insensível à experiência. 1.2 bilhão de anos. Idleston deixa de exibir racionalidade enquanto luta para encontrar novos estímulos com o passar dos milênios. 8.5 bilhões de anos. Idleston tenta partir. Ele falha. 30 bilhões de anos. Idleston olha para o sol. Ele ainda não se pôs. 1 trilhão de anos. Idleston cessa a atividade física, pois nenhuma experiência é capaz de lhe fornecer novos estímulos. 5x1028. 2 anos. Todas as permutações potenciais de partículas dentro de SCP-7179 foram teoricamente alcançadas. 10.100 anos. 1 segundo de eternidade se passou. Próximo conto. O experimento. Microconto. Sem mãos, sem pernas, apenas nadadeiras. Mas agraciado com o dom da telepatia. O peixe laranja se remexeu no cilindro reforçado, transparente, segurado de maneira firme por Aurora, um robô esguio e de liga metálica. Beta transmitiu a ordem por meio de eletrodos sem fio conectados à máquina, e ela prontamente obedeceu. Ninguém desconfiou quando um robô carregando um pequeno aquário saiu pela porta do laboratório.
Aquela era uma cena comum para os estudantes de neurotecnologia. O que eles não sabiam era que dentre muitos de seus experimentos, havia dado certo. Ao chegar à estrada, a máquina parou. Era difícil se concentrar com tantas sensações invadindo seus sentidos. Os adultos eram confusos, nebulosos, com pensamentos desconexos. Percebeu que não poderia controlá-los. Aurora olhou com certo interesse para uma menininha que passava por ali e a tocou. Beta percebeu. Ela parecia curiosa em relação aos dois, embora robôs domésticos já existissem há muitos anos. Beta forçou uma conexão externa pela segunda vez. Viu sonhos, cores, formas abstratas e uma mente sedenta de conhecimento, agradável de se acompanhar. Aurora entregou o cilindro nas mãos da criança. Seus olhos cor de mel brilharam. Cuidadosamente retirou os eletrodos e os colocou na menina. Ela sorriu como nunca havia sorrido, sem dizer nenhuma palavra. O que via, ouvia e sentia pelos olhos de Beta era algo fascinante, indescritível. Sua mente foi inundada por um misto de novas sensações e deslumbramento. Quando seu pai a encontrou, ofegante por tê-la deixado sozinha por alguns instantes, pediu permissão ao corpo docente para ficar com o aquário, só mais um entre tantos daquele laboratório. Agora, da janela do quarto de sua nova amiga, Beta observava atentamente o caloroso nascer do sol, o canto dos pássaros, o cheiro de terra molhada, a melodia das gotas de orvalho e a maciez da brisa refrescante por meio de sua hospedeira. E ela sentia o mesmo. Na verdade, passou a considerar uma simbiose, uma via de mão dupla. Se um dia tiver a ambição de dominar o mundo, pelo menos, aquele mundo, deixou esse pensamento de lado. Afinal, Helena, descobrira seu nome dentre tantas conversas telepáticas, era uma jovem cega, surda e muda, mas com desejo incontrolável de viver, com V maiúsculo. Por Vítor de Faria. P. Hoshimo Conto. Praga planetária. Dia desses, estávamos salvando o universo de ser devorado por uma bolha quântica, comentou calmamente Launfat, sentado em frente à mesa do seu supervisor Tanfuon, na sede da companhia, e hoje está nos enviando como exterminadores de pragas. Ao lado dele, seu colega mais novo Vumin, apenas ouvia em silêncio. Não é um demérito a capacidade de ambos, observou o supervisor, juntando as mãos como que em prece. Ocorre que não se trata de uma praga comum. É uma infestação a nível planetário. Ah, agora começa a fazer sentido, aprovou Launfat. Mas com tanto planeta disponível na galáxia, por que alguém iria se preocupar em limpar um? Não podem simplesmente terraformar outro. Questões religiosas, explicou gravemente Tanfuon. Nosso cliente precisa especificamente que este planeta seja colocado em condições de habitabilidade no prazo mais curto possível. Terraformação foi considerada fora de opção. Até porque, levaria alguns séculos, pronunciou-se Vumin pela primeira vez. Também por isso, assentiu o supervisor. E eu garanti ao cliente que vocês formam a equipe de manutenção mais rápida do universo conhecido. Ele prometeu um bônus extra se terminarem o serviço até segunda de manhã. Tão rápido assim? Questionou Launfat, testa franzida. Asterisco, asterisco, asterisco. Vamos repassar o histórico do problema, conclamou Launfat acionando o display holográfico do computador, quando o cruzador da companhia entrou em órbita de Roguna IV, o mundo contaminado. É uma infestação por nanomáquinas, leu Vumin, originalmente criadas para regular as condições climáticas planetárias. Eu sempre digo que nanomáquinas para controle de clima são a pior opção que alguém pode querer, mas há quem se deixe levar pela conversa dos projetistas de biosferas, recriminou Launfat. No caso em pauta, as nanomáquinas parecem ter tido sua programação parcialmente alterada por uma erupção solar, e deixaram de controlar o clima para alterar a biosfera nativa. Não é um cenário de Grey Goo, todavia, está mais para espécie invasora. O problema é que relegou as formas de vida nativas para nichos, e o cliente quer que revertamos isso, até segunda de manhã. Não vejo como vamos poder exterminar as nanomáquinas sem incinerar a crosta do planeta com torpedos de fusão, analisou absorto Vumin, queixo apoiado na mão. Caso façamos isso, não vamos receber, alertou Launfat, movendo a disposição do holograma. Estamos proibidos de usar força bruta. Se as nanomáquinas comprometeram a biosfera original, talvez não haja outra solução, avaliou Vumin. Exceto, claro, se pudermos reprogramá-las. Reprogramar é uma ideia, admitiu Launfat,
Mas só isso não basta. O cliente quer também a biosfera original de volta, e não vai dar para aprontar tudo no fim de semana. A não ser que mudou novamente a orientação da projeção holográfica. Temos dados completos da composição original da biosfera de Roguna IV. É padrão dos projetistas fazerem um backup antes de liberar as nanomáquinas, replicou Vumin, acionando alguns botões no teclado à sua frente. Sim, temos. Ótimo. Vai ter que servir. Redarguiu Launfat digitando uma sequência de dados num replicador molecular. O que exatamente você está fazendo? Indagou Vumin curioso. Não podemos eliminar as nanomáquinas, porque mesmo que o fizéssemos sem o uso de força bruta, não haveria tempo hábil para que a biosfera original ocupasse o seu lugar, explicou Launfat. A solução, então, é espalhar um vírus de reprogramação na atmosfera, de tal modo que as nanomáquinas assumam o papel das espécies nativas que foram extintas ou reduzidas em número. Ou seja, você vai recriar a biosfera original usando o backup do projetista nas nanomáquinas. Admirou-se Vumin. Para isso precisamos de um vírus de propagação rápida, que é a sua parte no trabalho, determinou Launfat. É pra já. Retrucou Vumin. Asterisco, asterisco, asterisco. Espero que o cliente tenha gostado do resultado, apesar do pouco tempo que tivemos para encontrar uma solução, comentou Launfat, ao ver-se novamente com Vumin no gabinete do supervisor. Ele ficou realmente surpreso com a rapidez de vocês, admitiu Tan Fuon. Mas indagou se não existe a possibilidade de uma nova erupção solar desfazer a reprogramação que usaram nas nanomáquinas. Possibilidade sempre existe, admitiu Launfat, mas adicionamos um prazo de validade às nanomáquinas existentes. À medida em que a biosfera original for recuperando o espaço perdido para os invasores, eles irão sendo desativados. Nunca mais serão a espécie dominante na biosfera de Roguna IV, mesmo que o processo todo leve alguns séculos para ser concluído. E há uma vantagem adicional, que meu colega não mencionou, aduziu Vumin. Qual? Questionou o supervisor. A biosfera recriada pelas nanomáquinas é muito mais durável do que a original. O cliente não terá que se preocupar com baixas taxas de reprodução de fauna e flora por muitas gerações. E, mesmo não estando mais a dupla presente para comprovar a veracidade da afirmação, foi o que de fato ocorreu. 29 de outubro de 2019. Por Alex Raimundo.